Olá pessoal, o CMD ainda pode facilitar muito o seu dia a dia. Ainda é um recurso muito poderoso para diagnóstico, para automação, execução de tarefas avançadas, né? Então hoje eu selecionei 15 comandos que são pouco usados, mas que podem resolver muitos problemas, acelerar tarefas, até te salvar em alguma situação inesperada, como um acesso remoto, né? Às vezes resolução de incidentes, uma reunião de crise. Então o primeiro que eu queria mostrar aqui é o Tree. O Tree acabou sendo esquecido, né? Mas ele é um dos mais antigos, ele é lá da década de 80. Era muito utilizado no MS-DOS. Só que ele foi sendo aos poucos esquecido, mas ainda é muito útil para exibir a estrutura de diretórios, ó. Diretórios, arquivos, né? Aqui está mostrando só a estrutura de diretórios, mas ele ainda pode ser muito integrado em rotina de auditoria. Deixa eu limpar a tela aqui. Então, por exemplo, você faz assim, ó, o tree, coloque um barra F para exibir os arquivos também e coloque um barra A quando você fizer alguma alteração. Porque daí ele vai exibir em caracteres da tabela ASCII. Ó. Então ele vai à estrutura de diretórios e mostra os arquivos que tem dentro. Ó. E para que ele vai estruturando os diretórios. Ele é muito útil ainda para fins de auditoria, só que ele é pouco lembrado, né? Então, quando a gente está falando de arquivo também, a gente tem que lembrar das cópias, né? Sincronização de dados, por exemplo. Então, você usa o Robocop, que ele é uma versão mais robusta do conhecido copy que a gente tinha aqui no prompt, né? Ele faz cópias mais avançadas, ele consegue sincronizar pastas. Deixa eu dar um enter aqui, ó. Aqui já dá até um exemplo, ó. O barra mir para espelhar uma árvore de diretório completa, que é o exemplo que a gente vai usar aqui, ó. E tem que sempre lembrar que com o Robocop é origem e destino. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu limpar a tela. A gente faz assim, por exemplo, Robocop, por exemplo, origem. Vou colocar do ctemp para h2 pontos, por exemplo, barra backup. Aí eu vou fazer uma cópia, eu vou fazer uma sincronização aqui, ó, tudo da origem do temp para o destino backup. Aqui eu vou colocar então o espelhamento, né? Barra mir, faz espelhamento. Só que ele também tem opções avançadas, por exemplo, como multithreading. Isso aqui é muito útil para melhorar o processamento. Eu vou colocar, por exemplo, 8 de multithread, né? Posso ainda fazer um log, ó. Posso fazer, por exemplo, um backup .txt. Assim eu deixo rodando no script, por exemplo, ele vai fazer essa automação e vai salvar no log que eu posso conferir posteriormente. Só não vou ficar entrando no detalhe, não vou abrir o log agora porque não é o objetivo aqui, né? E quando a gente trabalha com arquivos também, muitas vezes a gente precisa trabalhar com a questão das pastas, formatação, né? Então, para isso tem o Cipher, ó, para gerenciar a criptografia de arquivos e pastas. O que ele vai fazer também? Quando a gente precisa formatar um disco, a gente precisa apagar os dados de forma segura. Então, se você limpar os dados sensíveis ou formatar, tem que remover os dados fisicamente gravados no disco também. Então, para isso você faz o cipher barra W, que é o wipe de disco, né? Por exemplo, eu posso até começar aqui e fazer um formate, ó, formate H2 pontos. Precisei formatar essa unidade aqui, vou formatar, que não tem problema aqui para mim. Então, eu formato a unidade, mas como a unidade estava carregada, e na verdade a formatação ele faz só ele vai riscar os bits lá, né? Então, eu vou precisar sobrescrever esse espaço livre. Eu vou precisar carregar e gravar dados aleatórios nele. Então, como é que eu faço? Eu uso o cipher, ó. Cipher barra W de wipe, coloco 2 pontos e vou colocar a unidade que eu quero, ó, o H2 pontos. O que ele vai fazer? Ele vai gravar dados aleatórios no disco. E só na parte livre, né? Apenas nas áreas onde os arquivos já foram apagados. Então, assim, isso evita que eles possam ser recuperados por ferramentas forenses, né? Está demorando um pouquinho a execução aqui, você aplica e deixa executando. Não tem problema que o que está na pasta lá, as pastas, por exemplo, que eu acabei de fazer lá, a pasta backup, ela vai permanecer lá. Então até vou cancelar aqui que não precisa terminar a execução final dele, né? Mais essa dica. Depois você faça o teste também pessoalmente. Então, como a gente está trabalhando com arquivos também, tem mais um comando que eu queria lembrar aqui, que é o find string, find str. O que ele faz? É um comando discreto, mas ele é essencial para fazer busca, né? Filtros de busca, né? Então posso colocar barra i, colocar, por exemplo, pesquisar por erro e dentro de um arquivo, ou dentro de qualquer arquivo TXT aqui, nessa pasta. Ele vai buscar, ó lá, encontrou, ó. Então ele faz uma busca. Deixa eu limpar a tela aqui. Só que a forma mais comum de utilizar ele acaba sendo na saída de outro comando, né? Ele funciona aqui como um mini grep, o grep do Linux, né? Mas ele é mais comum aqui a gente usar na saída, por exemplo, colocar um ipconfig. Aí eu coloco um pipe para direcionar a saída do ipconfig para outro comando. Aí eu coloco o filtro aqui, ó, find string, find str, e coloco ali, por exemplo, o que eu quero buscar, IPv4. Aí deste ipconfig ele vai filtrar só o que eu trouxe, só o que eu queria aqui, IPv4. Eu ainda poderia filtrar por uma rede aqui, fazer mais simples, por exemplo, aqui, ó, 199. Ele vai trazer só aquele que eu quero. Então ele é muito útil para fazer esse tipo de filtro aqui, às vezes na saída de um comando, né? E também a gente não pode esquecer de diagnóstico de sistema, né? Então tem o System Info. Ele é muito importante lembrar, porque ele vai exibir um relatório completo sobre o sistema operacional,
sobre o hardware, detalhes de configuração. Ele é muito usado para consultar informações também de outro computador na rede. Claro que com credenciais apropriadas, né? Só não vou ficar analisando aqui que não é o momento, né? Isso você faz aí pessoalmente depois. Mas assim, por exemplo, posso dar uma dica, eu já vi que está em português ali, né? Posso fazer o System Info, colocar um pipe aqui também para direcionar a saída e vou usar o truque do Find str, ó, Find String. Aí eu vou buscar só a linha que eu quero, por exemplo, ó, inicialização. Ver quando que o sistema inicializou, né, o uptime. Ali, ó, já buscou ali ó, o último dia de inicialização, horário, inicialização segura. Bem interessante para fazer um filtro e buscar uma informação rápida, né? E também a gente não pode esquecer, que a gente está trabalhando em fazer um diagnóstico de sistema, dos drivers, né? Então a gente tem o driver query. O driver query ele vai trazer, ele vai listar todos os drivers instalados, ó, seu status, nome, tipo, data, né? Aqui, ó, driver de kernel, por exemplo. Eu posso ainda, como ele carrega bastante coisa, eu posso visualizar com pausa. Então deixa eu limpar a tela aqui, ó, fazer uma visualização dele com pausa, eu boto um pipe e escrevo more. Aí ele fica aguardando um enter, né? O enter ou a barra de espaço aqui para eu poder avançar. Por exemplo, aqui, ó, a CPI, né? Olha, tipo de driver do kernel, aqui eu consigo fazer uma análise, né? Então assim eu consigo ver as informações com pausa, ó. Lista de drivers, né? Pode gerar uma saída bem longa, então é bom utilizar esse filtro aqui. Então também, quando a gente vai listar drivers, possivelmente você vai precisar consultar dados de hardware, sistemas, sensores, né? Então para isso nós temos o WMI, que geralmente é muito utilizado em sistemas de monitoramento. A gente tem que configurar a interface e buscar os dados via WMI, né? Ou SNMP em algum outro sistema, né? Então aqui no prompt tem o C, que é o WMI Console. É um utilitário. É um utilitário para verificar as informações via WMI. A gente consegue acessar as classes, né? As classes, namespace, né? Consigo ver ali, por exemplo, porque as classes, o namespace conseguem ver, contém as classes que vão ter os atributos do sistema. Ó, tá aqui, ó, por exemplo, ó, os caminhos, né? Aqui eu consigo ver a sintaxe dele, né? Deixa eu cancelar, limpar a tela aqui, porque daí eu não consigo, para visualizar melhor, vou abrir novamente. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, um QFE. QFE ali, por exemplo, ele vai listar as atualizações do sistema. Ó, trouxe o nome do servidor, as últimas atualizações ali, o hotfix, né? Isso aqui vai sendo muito útil. Pense nele assim como a pasta principal aqui, ó, por exemplo, o root, que no contexto do WMI, né, o root é o namespace raiz. Então ele é a pasta principal, né? Então cada namespace vai conter as classes, que as classes representam objetos no sistema, né? As instâncias, processos, discos, redes, sistema operacional. Por exemplo, aqui eu ver logical disk, pegar um get e o name, só pegar os nomes das unidades. Olha aqui, ó, já listou as unidades que eu tenho aqui. Tem bastante informação aqui, por exemplo, posso botar o disk drive. Posso ver os processos que estão rodando também, CPU, né? Ele tem bastante coisa que eu posso buscar aqui. Isso apenas com a console. Só que você não precisa fazer com a console, você pode automatizar. E para automatizar você pode colocar o WMIC na frente. Por exemplo, deixa eu mostrar um aqui, ó, muito útil, ó, namespace. Aí eu coloco daí o namespace que eu quero, no caso eu estava trabalhando com o root, WMI, o caminho dele, né, o path. Eu vou buscar na CPI, ó, MSACPI, thermal zone temperatura. Isso. Dá um get e vou pegar a temperatura atual, né? Ali, ó, ele veio em Kelvin vezes 10. Então eu posso calcular rapidamente para ver quanto é que dá em Celsius aqui. Fazer aqui na tela mesmo. 301 é menos 273, seria 273,5, mas não vou fazer quebradinha aqui, ó. 28 graus, temperatura do sistema, né? Eu até poderia fazer remoto também, ó, wmic, barra node, pode ser 192, 168, 100. Eu posso ser assim, ó, computer system get username, para verificar remotamente o usuário que está logado lá. Deixa eu executar, ver se executa aqui localmente, ó. 127001. Ali, buscou o nome do usuário, eu poderia fazer remoto, desde que eu tenha credenciais de acesso ao computador remoto. Eu preciso ser administrador. Se você é administrador da rede, você consegue, desde que seu usuário de administrador esteja configurado nos grupos locais lá do outro servidor. Eu ainda poderia, por exemplo, em vez de buscar o nome do usuário aqui, deixa eu tirar, não vou usar o computer system aqui. Por exemplo, poderia ser assim, ó, 92.168.1.100. Eu posso colocar um process call create. Assim eu poderia criar um
um processo remoto lá, gerar um processo remoto. Por exemplo, posso deixar aqui um Anycat. O Anycat, por exemplo, para rodar uma porta remota, né? Ó, L4444, uma porta assim, né? Menos L a porta, esqueci da porta aqui, 4444. Posso colocar para ele ficar permanente, que é o keep open. Posso colocar também para executar um cmd.exe. Assim ele me deixa um cmd remoto nessa máquina aqui. Nessa máquina ele vai me deixar um cmd remoto. É como fazer um backdoor, uma porta remota, um shell remoto para trabalhar remotamente. Agora, se você tiver atribuição de administrador no remoto, você já consegue fazer direto, senão você vai precisar passar também os atributos de administrador aqui. Eu não vou fazer porque não é o momento, eu não tenho esses atributos aqui para passar na tela, né? Então isso aqui para execução remota acaba sendo muito útil, né? Então quando a gente fala de segurança, auditoria, também a gente sempre tem que buscar o nome do usuário. Então tem um aqui que é muito interessante, que é o Who Am I? Esse Who Am I aqui ele vai trazer quem é o usuário que está associado à sessão atual. Ó. Só juntar ali, ó. No caso aqui é o Ed. Deixa eu ver, por acaso eu já tenho lá acesso. Deixa eu ver se eu acesso lá um computador remoto. 92681, por acaso já tenho acesso lá, né? Ó, deixa eu dar uma olhada ali, ver que eu tô lá como visitante. Eu vou colocar um Who Am I? Ó, ele trouxe ali o nome do usuário e o servidor, né? Eu posso até ir um pouco mais a fundo aqui. Eu posso fazer um Who Am I? Colocar /user. Que com /user aqui, por exemplo, eu já consigo verificar permissões, verificar se ele está logado como administrador ou outro usuário, né? Então esse aqui é o número relativo, que é um identificador único, né? Eu consigo, por exemplo, ver que ele é um usuário comum criado, porque administrador geralmente começa com 500, aqui ele está como 1009 e os usuários começam com 1000, né? A partir daí, né? Então eu sei que ele é um usuário comum. Eu poderia ainda ver os grupos que ele está associado, né? Deixa eu sair aqui. Deixa eu fazer aqui mesmo, ó, Who am I /groups, que agora já estou no computador local. Ele traz os usuários que estão lá, os grupos, né, a qual o usuário está configurado, né. Então também a gente está verificando a questão de auditoria, né, não dá para esquecer do comando para verificar as políticas de auditoria, né, que é audit poll. Assim, ó, audit poll. Ah, bem simples a sintaxe ali, ó. Aqui é de ajuda. Ó, um get, set, list, bem simples, né? Então eu posso, por exemplo, verificar aqui, ó, audit poll /list. Vamos verificar, ó, opa, botar um opa, deixa eu limpar a tela, ficar melhor de visualizar. Audit poll list subcategory. É colocar assim qualquer. Vamos ver. Olha, estou bastante coisa, todas as subcategorias que nós temos, né? Por exemplo, logon, aqui eu vou dar uma olhada nas de logon. Eu posso fazer assim, ó. Em vez de fazer um list, eu posso fazer aqui um get, para pegar as informações, né? E aqui subcategoria, então eu vou definir aqui qual que eu quero. Eu vou definir, por exemplo, logon. Logon. Ó, então está configurado para êxito e falha. Digamos que eu quisesse desabilitar isso aqui ou manipular, então eu poderia fazer assim como um set. Ó, set. Aí na subcategoria logon, eu poderia colocar o que eu quero ali, ó. Por exemplo, eu quero só o success. Deixo como enable. E digamos failure, falha, eu vou colocar como disable. Ó, executado. Vamos dar uma olhada como ficou ali, a mesma categoria. Vou dar um get novamente lá. Ó, repare que aqui, ó, antes tinha configurado falha, agora que já não tem, né? Então eu posso habilitar novamente, ó. Vou colocar enable, então. Ó, na falha. Então ele vai logar também falha. Deixa eu dar uma olhada com set, com get. Ali, agora voltou aqui, ó. Novamente falha. Bastante simples de trabalhar. Então, às vezes também pode ser necessário limpar os logs, remover as configurações personalizadas, né? Então, pode fazer assim, ó, audit poll /clear. Ó, coloca um Y aqui. Ele vai remover todas as configurações personalizadas e vai voltar ao padrão do Windows, né? Isso, como a gente está falando de auditoria também, junto com a definição do que será auditado, também é necessário gerenciar os logs, né? Manipular, consultar os registros gerados. Então, para isso, a gente usa o EFT útil. A gente vai conseguir gerenciar os logs de eventos do sistema. A ver que a sintaxe é bem parecida, né? Ó, enumerar os logs, dar um get, set, um carry também, né? Vamos ver se a gente mostra alguma coisa aqui, por exemplo, o EFT útil EL. Vamos ver se a gente mostra todos os logs disponíveis. Aí, ó, mostrou tudo. Application, System, aqui, ó, Security,
né? Então ficou muito fácil de ver assim, porque ele lista todos os logs disponíveis, né? Bastante informação. Eu posso então obter informações de um log específico. Então, para obter informações, o GL, que é como se fosse um get, né? O FT útil, GL, e coloco aqui, por exemplo, system. Estava vendo ele ali. Ok, ele traz informações do sistema, né? Até não vou ficar entrando no detalhe aqui, mas ele vê que está habilitado, ó, do admin, o tipo. Aqui, ó, por exemplo, Channel Access aqui é a lista de ACL, controle de acesso definido, né? Quem pode ler, gravar, né? Repare que administradores, aqui ele traz também aqui o grupo de auditoria de segurança, né? Só que não vou ficar muito entrando no detalhe, que não é o objetivo agora, né? SI, que é de sistema também. Deixa eu limpar, poder ver outro aqui também, ó. Security, ó. Security. Isso dá para ir brincando, dá para ir olhando, analisando. Isso aqui te dá um acesso completo, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando, tem a questão que a gente precisa visualizar os logs, né, em formato texto. Então, a gente pode fazer assim também, ó. O EVT útil, coloca ali um Q, né? Aí eu coloco qual é o log, system, por exemplo. Aí eu vou colocar assim, um C, para ele listar, por exemplo, os últimos 5. E vou colocar também para exibir em modo texto, ó. Aí vou mostrar os últimos 5 logs de eventos, né, do system em formato texto. Ali, ó, bem útil para trabalhar, para fazer auditoria aqui já pelo prompt de comando, né. E tem uma dica também que a gente não pode esquecer, que é para limpar o log com segurança, né. Então eu sempre lembro que tem que limpar o log, mas tem que fazer backup, né. Porque às vezes, até no momento de crise, uma reunião, alguma coisa assim, um incidente, você está analisando, você precisa limpar para fazer uma consulta e ver se ele gera logs, facilitar um pouco a leitura. Então, faça a limpeza com o CL, por exemplo, ó, security, o CL vai fazer a limpeza, mas coloque um backup, ó, posso salvar lá no temp, ó, temp barra backup.evtx, ó, já existe por acaso, tudo bem. Posso fazer um 2 aqui, ó. Já existia lá, ó. Fez. Então depois eu até posso tentar visualizar. Que não é o objetivo agora, não vou entrar muito no detalhe aqui de como seria. Então tem as questões de performance, desempenho, que a gente precisa dar uma olhada aqui, ó. Questão de energia, por exemplo, o Power CFG. Esse é muito útil também para a gente verificar, porque ele traz os planos de energia, né? Ele não só traz como a gente consegue gerenciar os planos de energia, configurar recursos de hibernação, suspensão, gerar relatórios detalhados, né? Por exemplo, aqui, ó, posso ver aqui com tudo que ele tem, ó, tem bastante coisa, ó, são bastante recursos que ele traz. Você pode dar uma olhada depois, né? Aqui, por exemplo, um Power CFG List. Ó, ele vai listar aqui qual é os esquemas de energia, ó, para caso esse aqui está no modo equilibrado. Eu poderia alterar por aqui mesmo, né? Ou então, por exemplo, ligar a hibernação Power CFG barra Hibernate On. Posso habilitar a hibernação aqui também. Então isso aqui você vai descobrindo, vai avançando, vai trabalhando conforme a sua necessidade, né? E tem também uma dica muito interessante aqui que eu quero deixar no final para esse Power CFG, que é o reporte de bateria, né? Battery Report, que ele vai fazer uma análise de todo o consumo da bateria, tudo que ela está utilizando, ele traz tempos, tudo mais, e ele faz um arquivo HTML, você consegue enxergar no navegador, ó. Ele é realmente bastante útil, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Posso fazer com More aqui, ó. Claro que eu não vou conseguir visualizar da mesma forma como o navegador, mas aqui eu posso ver, aqui ele é um documento HTML, e aqui ele traz a estrutura já, ó. Então deixa eu avançar um pouquinho. Só que nesse servidor aqui, por acaso, eu não tenho dados de bateria, então ele vai trazer os dados zerados. Mas realmente eu tenho um relatório bem completo, bem bonitinho, vale a pena ficar testando ele e utilizar, né? E para monitorar dados de desempenho real do sistema. Então você vai avaliando a bateria, como funciona, né? Hoje está monitorando dados, avaliando desempenho também. A gente tem que usar o gerenciador de tarefas, eventualmente. Então, se você está via prompt de comando, você não consegue acessar aquela interface gráfica. Mas você consegue trabalhar com o gerenciador de tarefas pelo Type Perf. O Type Perf é como usar o gerenciador de tarefas, né? Você vai conseguir monitorar, registrar os dados de desempenho do sistema em tempo real, porque ele coleta os contadores do desempenho, aquele performance counters, né? CPU, memória, disco, rede. Deixa eu fazer aqui, ó, Type Perf, dá um Q, para ele listar aqui para nós. Ó, verifica que ele listou tudo, é muita coisa realmente. Eu posso ainda usar o truque do More, ó, Pipe More. Aí eu consigo ir aos poucos avaliando, sabe? Ele vai trazendo, ó. Deixa eu fazer uma outra busca aqui, ó. Por exemplo, eu vi que está em português ali, eu posso fazer type Q, botar processador.
Olha, ele trouxe o processador, eu posso dar uma olhada aqui, eu posso ir olhar um por um desses aqui. Por exemplo, também posso fazer memória, ó. Memória. Olha, ele trouxe quais que são os de memória. Aqui, deixa eu pegar um deles aqui, ó. Deixa eu copiar. Então aqui eu posso fazer assim, ó, posso fazer um type perf, só que eu vou colocar entre aspas duplas, porque eu vi que tem um espaço ali. No Windows aqui é sempre aspas duplas, no Linux pode ser simples, mas aqui é sempre dupla. E Enter. Ele vai começar a coletar os dados de memória, exibir continuamente, ó. Isso aqui é bem legal, bem interessante. Eu posso fazer o mesmo para processador, deixa eu ver se eu pego ali só. Por exemplo, aqui, ó, tempo de processador. Deixa eu copiar esse cara, limpar a tela. Vou executar o mesmo comando ali, ó. Só que para o tempo de processador. Ver se ele traz. Ó, ele começa a executar e vai trazendo os tempos de processador. Ele vai exibir continuamente a porcentagem do uso da CPU. Então isso aqui é bastante interessante. Vá trabalhando, faça uma análise aqui que eu não vou entrar muito no detalhe de analisar os logs, né? Porque o objetivo mais é verificar quais comandos, ver essas dicas aqui. Então a gente também tem que trabalhar com configuração, às vezes está num incidente, a gente precisa ver o que pode estar acontecendo, tem que dar uma olhada também se tem tarefas agendadas rodando, ou as tarefas agendadas. Então a gente usa o SCH, né? Schedule Tasks. Ele listou todas as tarefas, ó, consigo analisar com ele aqui. Ou então, não só analisar as tarefas, eu também criar uma tarefa, por exemplo. Então, boto create, ó, create. Aí eu posso ir definindo, ó, por exemplo, SC eu coloco a execução de forma horária. Por exemplo, colocar um nome, né? O TN aqui para colocar um nome, posso colocar assim, limpeza, simples, né? Algo assim. E colocar para executar, por exemplo, um script. Ó, faço aqui, ó, C, dois pontos, barra scripts, um script qualquer, limpeza, algo assim, ó, limpeza.bat. Posso ainda definir que eu quero que ele rode, por exemplo, às 9 horas, né? Ó, sempre às 9 horas. Aliás, aqui não tem dois pontos. Fica assim, ó, bem simples, ó, criei. Até criou a tarefa. Vamos dar uma olhada se ela ficou criada direitinho, ó. SCH tasks. Aí eu dou uma olhada pelo nome dela, ó, barra TN. E o nome da task name, né? O nome ficou limpeza. Tá ali, ó. A tarefa vai executar, né? Ficou de forma horária, né? Começa às 9 horas, vai executar sempre no... Agora eu executaria no próximo horário que eu tenho redondo aqui. Então, como eu não vou precisar dessa tarefa aqui, eu vou deletar. Também eu posso fazer, ó, em vez de create, eu vou deletar o delete. Delete. Aí eu vou colocar o nome da tarefa aqui. Limpeza. Limpar essa tarefa. Sim, concordo. Então isso aqui acaba sendo muito útil para a gente trabalhar com tarefas também, porque a gente pode não só ver as tarefas que estão ali, mas também criar uma tarefa emergencialmente. Tudo via prompt. O terminal ele é leve, ele facilita. Inclusive, às vezes quando a interface gráfica está comprometida, bugada ou congelada de alguma forma, via prompt aqui você faz tudo isso. Então, como a gente precisa de flexibilidade, a gente também vai precisar geralmente avaliar as variáveis de ambiente, avaliar e manipular, né? Então nós temos o set, que o set é exatamente para exibir todas as variáveis de ambiente, ó. Eu não vou ficar entrando muito no detalhe, analisando, porque não é o caso, mas vamos dar uma olhada, por exemplo, na variável que a gente mais usa, que por exemplo é a path, né? Deixa eu fazer um echo e exibir a variável, a gente coloca dois símbolos de percentuais, ó. Path. Geralmente a gente precisa editar essa variável aqui. Então, para editar, a gente também consegue editar com o set. Por exemplo, deixa eu editar uma variável qualquer aqui. Vou criar uma variável chamada nome, ou teste, igual, vou colocar assim, usuário 2. Então, vou colocar essa informação aqui, dentro dessa variável aqui, né? Como se fosse uma caixinha de anotação temporária aqui dentro do CMD. Deixa eu dar um Enter, ó. Pronto, criou. Agora vamos fazer um eco nessa variável que a gente criou, para ver se a gente enxerga ela, se vai aparecer o usuário 1 aqui, ó. Eco, dois símbolos de percentuais, teste. Ali, ó, usuário 1. Então isso eu consigo fazer também com a variável do sistema, com o path aqui, ó, variável do sistema. Então, por exemplo, eu precisaria colocar mais uma pasta, ali eu posso fazer essa set, aí eu coloco a variável que eu quero, né, o path. O que eu vou colocar nela aqui? Eu vou colocar agora, por exemplo, uma pasta que eu quero, que ela coloque a pasta C2.scripts 2. Já vi que tem uma ali. Então, se eu colocar só assim, eu vou limpar a variável, vou colocar só esse caminho aqui. Então, eu posso colocar um ponto e vírgula, que é para adicionar ao final um ponto e vírgula. Repare que sempre tem um ponto e vírgula entre os caminhos, né? E para que ela não fique vazio, eu coloco a própria variável dentro aqui, ó, path. Aí ele vai criar.
Deixa eu fazer um eco na variável de novo para a gente ver se ele criou ali, ó, o novo caminho que a gente estava colocando. Tá aqui, ó, já colocou no final, assim ele vai sempre adicionando. É muito útil, só que ele vai fazer aqui para essa instância. Se você quiser fazer permanente, você vai precisar usar o set X. Aí ele deixa permanente, né? Na próxima sessão que se abrir fica permanente. E por fim, a gente não podia deixar de lembrar, né, das questões de rede e conectividade. Isso pode salvar a sua vida, né? Então, vou fazer o netstat. Netstat a gente nunca pode esquecer, ele é mais comum, mais utilizado, mas às vezes a pessoa acaba não lembrando de utilizá-lo ou como fazer, né? Ele é mais comum assim lá na década de 80 nos sistemas de Unix, né? Depois ele foi incorporado ao Windows, né? Porque ele vai permitir identificar conexões suspeitas, monitorar o desempenho do sistema. Ele é muito, por exemplo, aqui, ó, ele traz todas as opções configuradas ali, todas as portas que estão abertas aqui, ó. Eu posso colocar AN, ele vai ampliando, colocar o torso DP também, ó. Deixa eu limpar aqui. Faço, ó, netstat ANO, por exemplo. Ele trouxe aqui as informações de TCP, UDP, as portas também, e trouxe o PID ainda do sistema, o PID associado, né? Eu ainda posso colocar, por exemplo, netstat ANOB, que ele vai trazer também ainda qual o programa está associado, né? Então isso vai permitir identificar conexões suspeitas, monitorar em uma crise, por exemplo, em tempo real, né? Revelar quem está consumindo recurso ou tentando acessar o sistema, né? E realmente, literalmente, pode salvar o seu dia, né? E também a gente pode ainda colocar, por exemplo, com um filtro, né? Fazer um filtro aqui com find str, que ele vai trazer alguma coisa, por exemplo, filtrar porta 7 lá, o que tem? Ó, ver que a porta 7 mesmo, ela tá aberta aqui, né? Que isso aqui é do protocolo Eco Protocol, né? Que ele é bem antigo, aqui deveria estar fechada, já é uma porta vulnerável, né? Deixa eu ver se eu dou um telnet só pra gente fazer um testezinho aqui, ó, no IPv6 aqui. Na 7. Conectei na porta 7. A porta 7 ele devolvia os mesmos caracteres. Olha, é como se fosse um espelhamento, como se fosse um ping antigo. Ó. Então, por exemplo, eu vou escrever QWERTY. Ó. Ele vai duplicando. Eu mandei um Q, ele mandou outro Q. Ó. Ele vai me respondendo. Ó. Ele vai respondendo, vai duplicando. É só para isso. É uma porta antiga, não serve mais, né? Ela está obsoleta, tá aberta. E ela é vulnerável, né? Mas aqui com o netstat a gente consegue avaliar em tempo real, ver as conexões que estão abertas e, se quiser, pode salvar as evidências depois em um arquivo de texto e ir analisando, né? Mas é isso que eu queria mostrar, um resumo mais ou menos dos comandos. Eu espero que vocês aproveitem, façam seus testes, seus estudos. Boa sorte e até a próxima.